Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana, né? Chegando aí quase no final de 2022, esperamos que o Brasil possa se comportar melhor, né? Cada vez mais, e possamos ter aí uma economia mais abundantemente próspera, né? Porque é o que interessa a todos nós, porque economia próspera, mais riqueza, mais renda, mais empregos, enfim, a sociedade acaba prosperando cada vez mais em todos os seus sentidos. Neste momento empresarial do programa, vamos recebendo aqui a Loni. Loni, obrigado pela tua presença uma vez mais. Bom dia, Silvia, muito obrigada. E um assunto importante, né, Loni, que tu que trabalha nessa área empresarial, tem vários fatores que acabam determinando o sucesso ou não de um empreendimento empresarial. E um dos aspectos, um desses pilares é a questão do planejamento tributário. Uma empresa que tem um planejamento tributário eficaz, contundente e com fundamentos, ela está criando condições para ela cada vez mais avançar no mercado, progredir e prosperar, não é mesmo? Sim, bom dia, Silvio. Bom dia aos ouvintes. E realmente, né, o planejamento tributário, então, o Brasil, ele é um dos países com a maior carga tributária do mundo. Isso não é uma novidade para os gestores que lidam diariamente, né, com o fisco. E para conseguir diminuir, então, essa influência dos impostos no faturamento das empresas, muitas empresas elas recorrem ao planejamento tributário. E a princípio até pode parecer uma tarefa fácil, entretanto, ela envolve bastante conhecimentos. Para fazer um planejamento de qualidade, é preciso conhecer quais os tipos de impostos e quais são as suas características. E, além disso, é necessário também um profundo conhecimento da empresa, qual o ramo de atividade e o seu faturamento. E, com isso, é possível realizar algumas mudanças que irão permitir com que a empresa pague menos tributos, sempre seguindo a legislação. Então, nós temos aqui que é o planejamento tributário. O que é? Então, de uma forma bem simples, ele é um conjunto de ações, estudos e estratégias que buscam entender quais são os tipos de impostos e como eles incidem dentro de uma empresa. E nós temos, então, os principais tipos tributos, né? A empresa ela pode optar ou pelo Simples Nacional, que está dentro o MEI também, e o lucro presumido e o lucro real. Então, esses são os mais utilizados atualmente. A maioria das empresas é pelo lucro presumido ou lucro real? Pelo lucro presumido. Uma grande quantidade de empresas, ela opta pelo lucro presumido. Como é que funciona o lucro presumido? De modo geral. A tributação é sobre o faturamento. Essa é a diferença do... dentro do lucro presumido e do lucro real. Resultado, né? Do lucro Isso, real, e o lucro real, ele é sobre o resultado. E o lucro presumido, ele é um pouco mais fácil em termos de obrigações acessórias. Então, tem muita gente que opta por esse lucro presumido em função de ter uma certa... não ter um controle tão rígido, não ter tantas apurações, né, para eles serem feitas. É mais simples, né? Mais simples, isso, né? É mais simples porque ele tributa o faturamento. E aí o que acontece muitas vezes até é vantajoso esse tipo de esse sistema, mas muitas vezes a empresa ela está acostumada ou utilizou durante um período o lucro presumido, então ela acaba sempre utilizando e não é feito um estudo mais aprofundado, que é o planejamento tributário, para ver se ainda é vantagem para ela, né, ou se depois de algum período, né. E no caso nós também tivemos agora a pandemia, então as empresas elas muitas vezes uma atividade que era secundária durante antes, né, após pandemia ela se tornou como atividade principal. Então esse estudo esse planejamento tributário agora ele é mais importante do que sempre, né, que é bom fazer no final do ano, em geral, que as empresas fazem, né? Justamente por essa que ela pode acabar ganhando uma vantagem, né?
com esse estudo e sempre dentro da legislação. Então, ela é uma forma bem simples, de uma forma simples, explicando, né, o planejamento tributário, um conjunto de ações, estudos e estratégias, então, que buscam entender quais são os impostos, né, e como eles incidem dentro de uma empresa. E o objetivo de toda essa análise é garantir que a empresa cumpra com as obrigações tributárias e ressaltar também que todas as reduções elas são feitas de acordo com a legislação. Dessa forma, a empresa não estará infringindo nenhuma lei, né, quando passar a pagar menos impostos. E é importante, né, quando tu fala em pagar menos impostos, porque toda empresa ela precisa ter esse tipo de assessoramento, como a Aloni e o pessoal que vem aqui estabelece e oferece, porque, na verdade, essas questões são muito complexas e o empresário, às vezes, ele está focado no objetivo da empresa, ele não consegue também dar a mesma atenção e não tem a mesma especialidade para tratar das questões tributárias da empresa. E é importante dizer, o presidente Jair Messias Bolsonaro sempre diz o seguinte, que ele joga dentro das 4 linhas. Eles também jogam aqui dentro das 4 linhas, ou seja, dentro da legislação, aí há alternativas, há formas, há maneiras de se fazer e de obter melhor resultado para a empresa, ou seja, pagar menos imposto, por exemplo, dentro dessas 4 linhas, dentro do que estabelece a lei. Exatamente. Então, as vantagens do planejamento tributário, ele não é vantajoso apenas para grandes empresas que movimentam valores altos e possuem muitos funcionários, e ele também se mostra muito útil para os pequenos negócios. E é comum que os gestores das pequenas empresas, eles não tenham um conhecimento, um aprofundamento no sistema tributário brasileiro, e nesse sentido, o planejamento tributário ele é de uma grande ajuda por contar com o apoio de especialistas. E assim, a questão, o Simples, ele também é muito utilizado, e só que ele tem 4.800.000 é o valor máximo, né, para enquadramento pelo lucro presumido. Anual, né? 4 milhões e pouco anual. Isso. Então, o que aconteceu, por exemplo, um caso de uma empresa que ela tinha 2 unidades em Porto Alegre e que aí ela resolveu abrir mais uma unidade no interior do estado, num shopping, onde a locação é cara e ela fez todo um planejamento, e só que ela não se deu conta de que com essa unidade a mais ela sairia fora do Simples, porque o faturamento ia aumentar. Mais impostos. Isso. Então, ela acabou caindo num outro sem planejamento e ainda uma locação cara deslocou pessoas daqui para lá e o foco, e sendo que acabou que a empresa quase quebrou por esse motivo, né? Uma empresa que estava sólida, que estava bem programada, mas dentro dessas 2 unidades. É, né? Bom que tu tenha falado isso aí, né, Aloni? Porque, na verdade, assim, às vezes o empresário, não, eu vou fazer o que está dando certo, mas daqui a pouco dá um passo errado, um passinho, mesmo que não seja de má fé, mas por falta de conhecimento. Sim, exatamente. E acaba nisso. Exatamente, porque o gestor da empresa, ele vê com amor aquilo ali, olha, né, agora vamos lá, eu vou realizar o meu sonho, que é interiorizar, né, a empresa, no caso, e aí acaba caindo nisso, né? Tá e aí acaba tendo um custo muito alto também, né? E aí, às vezes, não... Aí coloca por água abaixo todo o trabalho de longa vida. Exatamente, muda o foco, aí deslocou os funcionários daqui para lá, com locação, com moradia, com uma série de coisas, e não aumentou nada financeiramente, né? Só deu prejuízo. Só deu prejuízo. Aloni, obrigado pela tua presença aqui. Eu fico muito feliz quando pessoas como a Aloni vêm aqui e dá esse esclarecimento, porque o objetivo do programa é exatamente alertar, esclarecer e dar um caminho para a área empresarial, porque sem as empresas, sem os negócios, sem a economia, o que resta para nós? Né? Então nós temos uma economia muito próspera do Brasil, tomara que continue, e ela será cada vez mais próspera e segura, nos oferecendo empregos, renda, para que nós possamos nos realizar profissionalmente e manter as nossas famílias através disso, através dos negócios, através de uma orientação boa para seguir um caminho seguro. Obrigado, Aloni. Até uma próxima. Muito obrigada, Silvio. Até a próxima.